Bora, galera, sejam todos bem-vindos à segunda live de aquecimento da Caixa Preta da Aprovação em Medicina com o Enem 2025. Se você, porventura, está travado ainda na prova de matemática do Enem e você sabe que é esse passo que você precisa para conquistar a sua tão sonhada aprovação em medicina, você está no lugar certo. Eu sou o professor Tiago Roberto e eu ajudo exatamente essas pessoas que estão travadas na prova de matemática a conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. E como spoiler, eu proponho para vocês que estão aqui comigo e vão comigo até o Enem, que lá no dia da prova você vai conseguir analisar a prova como um todo e principalmente resolver 40 questões ou mais da prova em até 2 horas. Por quê? Porque você vai construir toda a sua base, você vai ter estratégia de prova, você vai saber quais questões da prioridade e principalmente as que você pode pular sem dor na consciência. E também, como mais um spoiler, aquelas questões que sim são consideradas difíceis, mas que você vai conhecer o famosíssimo padrão. E quando você conhece o padrão da referida questão, mesmo ela sendo fácil, média ou difícil, você faz. Por quê? Porque ela é rápida de ser feita. Se você viu a live 1, você deve ter percebido que eu respondi diversas questões de função quadrática que vem caindo nos últimos anos e que é um modelo. É considerado difícil? Sim, mas você com apenas uma fórmula em diversas questões, que é a fórmula do x do vértice, você consegue resolver ela tranquilamente. Por quê? Porque é rápida de ser feita, ou seja, você conhece o modelo da questão. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, é como resolver a prova de matemática da Enem. Você já viu, de novo, na live anterior, se cair questão de função quadrática que pede o x do vértice, sem sombra de dúvidas você faz, mesmo sendo considerada difícil. Por quê? Porque é modelo. Por quê? Porque é padrão. E hoje a gente vai analisar como um todo a prova de matemática do Enem 2024, a última prova, onde a gente vai analisar necessariamente as questões em fáceis, médias e difíceis. Sim, a prova de matemática do Enem é dividido em esses três grupos de questões, que são as fáceis, médias e difíceis, e especificamente a prova de matemática do Enem 2024 tiveram 14 questões fáceis, 21 questões médias e 10 questões difíceis, tá? Agora, antes de começar a analisar a prova como um todo aqui com vocês, eu quero perguntar para vocês, o que é que diferencia uma questão fácil de uma média, de uma difícil? Quem sabe coloca aqui no nosso chat para a gente começar a bater um papo, tá? E eu tentar entender se você sabe praticamente diferenciar cada uma delas. Por quê? Porque é muito importante que você saiba diferenciar uma fácil de uma média e uma difícil. Por quê? Porque eu quero que você tenha coerência pedagógica na hora de resolver as questões da sua prova. Não adianta você acertar as 10 mais difíceis e as 21 médias, sendo que você errou as 14 fáceis, tá? É mais interessante o contrário, que você acerte, por exemplo, ó, fazendo uma conta básica. 10 mais 21 dá 31, tá? 14 com 17 daqui também dá 31. Você prefere 31 em difíceis e médios ou 31 acertos em fáceis e médios? Obviamente que em fáceis e médios. Por quê? Porque vai alavancar sua nota terrível, vai adorar, porque sabe que você é um aluno que tem prática na prova e principalmente que você sabe quais são as questões que você tem que ter como prioridade e prioridade máxima, tá? Vamos lá, de modo prático. Uma questão é dita fácil se ela é uma questão normalmente de ensino fundamental,
ensino fundamental, e você consegue fazer ela muito rápido, ó. Você consegue fazer ela muito rápido. O que é muito rápido? 1 minuto, 1 minuto e meio você já respondeu e principalmente não precisa revisar essa questão, tá? Por exemplo, uma questão que você só precisa analisar um gráfico. Questões de análise de gráficos são questões muito fáceis. Por quê? Porque é só para analisar o gráfico e dizer uma coisa que é maior, uma coisa que é menor, ou uma conta de subtração, tá? Já questões médias, tá? Questões médias normalmente são questões que estão entre o ensino fundamental e o ensino médio, entretanto, são questões que você demora pelo menos 3 minutos para resolver, que é o tempo médio da resolução, né, entre aspas, das questões do Enem. Só que eu quero que isso não esteja em sua mente, porque as pessoas falam de 3 minutos por questão por média. Agora, todo mundo sabe que uma questão difícil, por exemplo, de probabilidade ou de análise combinatória, não consegue fazer em 3 minutos. Logo, sua prova você tem que balancear. Por quê? Porque as fáceis você faz rápido, as difíceis você demora um pouco mais. Ou seja, em torno das fáceis é 1 minuto e meio que você consegue fazer. Já as difíceis você demora 3, às vezes 4 minutos, 4 minutos e meio, só que aí compensa. 1 minuto e meio com 4 minutos e meio fica equivalente 6 minutos, visto que a média por questão é de 3 minutos, tá? Voltando. Então, o que seria uma questão média? É uma questão que você sabe responder. Por exemplo, uma questão de regra de três é uma questão normalmente que as pessoas sabem responder. Por quê? Porque é um conteúdo de ensino fundamental. A questão de função polinomial do primeiro grau, apesar de ter cara de ensino médio, mas é uma questão que muitas são fáceis de serem resolvidas, não tem tantas contas para serem resolvidas, tá? Então você sabe responder, entretanto você demora, ó, em torno de 3 minutos para resolver. Tiago, tem questão que eu não consigo resolver em 3 minutos e que ela é considerada média. Sim, isso é normal. Mas essas são aquelas questões que são consideradas médias, que são das médias mais difíceis. Sim, não existe todas as faces do mesmo nível. Tem a fácil mais fácil da prova, a fácil segunda mais fácil da prova. Existe a média mais fácil da prova, até a média mais difícil da prova, tá? Então, a média como um todo, você demora 3 minutos. Tá? Já as questões difíceis, elas normalmente são questões do ensino médio e que você acaba demorando um pouco mais para resolver. Entretanto, existem questões que são consideradas difíceis. Por exemplo, eu adoro esse exemplo. Funções trigonométricas. Função trigonométrica, por si só, é um tema difícil. Inclusive, nos últimos 2 anos, na primeira aplicação do Enem, não caiu questão específica de função trigonométrica para você fazer conta ou para você dizer qual é o gráfico daquela expressão algébrica. E sim, só uma situação que ele queria saber, tá? Que gráfico representa essa situação? Era só isso. Entretanto, eu acredito que em 2024 mude. Por quê? Porque nos últimos 2 anos não caiu. Entretanto, tem modelos de questões de funções trigonométricas, que eu, inclusive, já falei aqui. É um tipo de questão que ele dá uma situação, dá a fórmula e pede o gráfico. Ou o contrário, ele dá o gráfico e pede a fórmula. Então, quando ele dá o gráfico e pede a fórmula, é muito simples. Por quê? Porque é só substituir valores. É só fazer conta com as alternativas. E muitas dessas questões a resposta acabou sendo letra A. Tiago, isso é regra? Não, isso não é regra. Mas por ter caído na letra A e quando você substitui nas outras já deu errado, ou seja, você faz. Então, existem questões que são consideradas difíceis, que você tem um modelo e você consegue fazer rápido. Qual é o outro exemplo? Na live 1 de função quadrática. É considerado difícil? É considerado difícil. Você tem muita coisa para estudar? Tem muita coisa para estudar, mas se você conhece o modelo da questão, você faz, tá? Então, de modo prático, dessas 14 aqui, é bem tranquilo você conseguir resolver todas as 14.
Dessas 21 aqui, pelo menos 17 você consegue resolver tranquilamente. Então fica 14 mais 17, 31. E dessas 10 aqui, em torno de 6. Então 31 mais 6, 37. Naquele intervalo inicial. Por quê? Porque você vai pular essas questões que você não conseguiu fazer de primeira e depois, quando você volta para resolver, normalmente você consegue encontrar outras questões, tá? Então, não é ter medo da prova. Não precisa ter medo, você precisa ter a estratégia. Por quê? Porque a prova de matemática do Enem, ó, você precisa encontrar necessariamente a caixa preta dela. E a caixa preta dela, o primeiro passo para você encontrar e conquistar os mais de 800 pontos é saber identificar questões fáceis das questões médias, das questões difíceis, tá? E quando você vai para a prova, por exemplo, eu estou dando esse exemplo aqui, que foi da prova verde, primeira aplicação de 2024, tá? Que foi a prova que eu fiz. E minha nota, para quem não sabe, foi 875, vírgula alguns quebrados aí, onde eu consegui analisar a prova como um todo em menos de 2 horas. E é exatamente isso que eu vou propor para vocês com toda essa preparação, com todo esse planejamento e principalmente conseguindo identificar essas famosas questões fáceis das médias das difíceis, tá? Então vamos lá, primeira questão. Lembra sempre, quando você vai resolver qualquer questão do Enem, você tem que começar pelo comando. Por quê? Porque normalmente só com o comando você consegue resolver uma parte das questões. Só com o comando você consegue resolver, melhor dizendo, você consegue saber qual a unidade de medida que a questão quer como resposta. Ou seja, você otimiza o modo como você resolve. Primeiro, no grupo de questões que eu disse que só com comando você consegue resolver, você não precisa ler o restante da questão. Segundo grupo de questões, que é aquelas questões que já dá a unidade de medida na resposta, ou seja, você não erra uma questão, por exemplo, porque calculou o volume da piscina em metros cúbicos e a resposta que é em litros. Por quê? Porque lá no comando tá o volume da piscina em litros, tá? Quando você olha para essa questão, o tempo médio, ou seja, ele quer algo envolvendo média aritmética. E de modo prático, era só esses valores aqui que você teria que somar e dividir pela quantidade. Ou seja, é uma questão que você tem que ter como prioridade, com certeza. Primeiro, porque o conteúdo é um conteúdo base, é um conteúdo básico. E segundo, porque a conta é direta. Então, o tempo médio em minuto necessário para a leitura composta de um contrato de serviço dentre os listados no quadro e com uma casa decimal é aproximadamente. Tempo médio, só para calcular média, ou seja, essa questão foi fácil, ou seja, teria que fazer imediatamente. Tá? Inclusive, essa questão foi a primeira da prova verde, não foi a primeira de todas as provas. Por isso que é estratégia. Essa questão, por exemplo, um caso hipotético, poderia ser a 180 de uma determinada prova. Imagine se você não consegue resolver essa questão porque está lá na 180. Significa que você não conseguiu analisar a prova como um todo. Por quê? Porque essa questão é fácil. Tá? Próximo, ó, você já olha uma figura meio estranha, né? Porque é esse semicírculo. Entretanto, tem essa partezinha aqui, tá? Quando você vai para o comando, o proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo, ó, ele tem 5 sensores, né? 5 opções. Só que dessas opções ele dá o valor de quem, ó? De alfa. Quem é alfa, dá para perceber claramente que é esse ângulozinho daqui. E essa questão aqui tem a ver com calcular a área. Você teria que ler o restante, tá? Mas é algo que você teria que calcular a área. Ou seja, você vai calcular a área desse setor. Só que esse ângulo aqui é um ângulo relativamente diferente, ó, 15 graus, 30 graus, 40 graus, 60 graus e 90 graus. Isso aqui é algo básico? Não, isso aqui não é algo básico. Entretanto, se você lembrar qual é a
fórmula para se calcular a área de um setor, aí você faz, mesmo sendo muita conta para ser feita. E de modo prático, vou dar um spoiler. Inclusive, nessa prova caíram duas questões que você teria que calcular a área de setores. Para você calcular a área de um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Se fosse de um semicírculo, você teria que dividir por 2. Aí a pergunta que você vai fazer, tá, por que dividir por 2? Que é metade. Ah, entendi. Só que eu não quero que você pense dessa maneira, somente dividir por 2. Sabe de onde é que vem esse 2 aqui? Ó? É o seguinte, você faz uma regra de 3, e nessa regra de 3 você vai multiplicar pelo ângulo, tá? No caso, o ângulo do setor, que de uma semicírculo é 180, e divide por 360. Aí, quando você simplifica, o 180 com 360, dá 1 aqui e dá 2 aqui. Ou seja, a área de um semicírculo é π vezes r quadrado dividido por 2 por isso. Agora, se o ângulo, por exemplo, for esse aqui, ó, 15 graus. Poxa, 15 graus é um pouco mais difícil, né? É você pegar o círculo e dividir em 24 partes, só que fazer essa conta também é um pouco mais difícil. Então, o que é que você tem que pensar? Ó? É π vezes r ao quadrado multiplicado pelo ângulo, tá? Que é esse alfa aqui, e dividir por 360 graus. E necessariamente você vai simplificar esse alfa com 360, tá? Em particular, essa questão aqui foi considerada difícil. Por quê? Porque eu usava essa fórmula que não é tão tradicional para o Enem, para esses ângulos não famosos. Tá? 15 graus, 30 graus. A depender do vestibular, isso aqui é praxe. Mas saber essa fórmulazinha aqui é bem importante. Tá? Foi considerado difícil. Mas caso você lembrasse dessa fórmula, você teria feito com toda certeza. Até porque as contas, ó, são contas relativamente simples. Ó. 20, o ângulo de 15, quando você simplificava, embaixo ficava 24. Então não é muita coisa para ser feita, mas sim, ela foi considerada difícil. Se lembrasse dessa forma, faria. Se não, deixaria para depois. E o que significa deixar uma questão para depois? Significa que você circula e coloca aqui do lado, por exemplo, D. D de quê? Difícil, ou seja, você quando for analisar sua prova pela segunda vez, o que é que vai acontecer? Você vai responder algumas questões. Só que as questões que estão demarcadas como difíceis, você não faz, você vai procurar as médias, tá? Vamos lá. Próximo. Próxima questão, ó, quando você olha para respostas, são fórmulas. Tá? As respostas são fórmulas. Então, nunca esse tipo de questão vai ser considerado fácil. Por quê? Porque isso aqui normalmente você não vê no ensino fundamental, no início do ensino fundamental. Você vê mais para o final do ensino fundamental. Entretanto, quando você olha a questão, ele dá os dados bem claros, né? R$ 2 de valor fixo, 26 centavos por minuto e 1,40 por quilômetro rodado. Fazer essa conta aqui é de boa. Então, ela foi uma questão considerada média. Tá? E quando você olha a, as respostas por serem fórmulas, vai ser pelo menos média. Só que, entretanto, é uma média que você consegue fazer rápido. Ou seja, você tem que fazer. Tá? Então, é bater o olho na questão e já identificar. O que é identificar? É perceber, essa eu consigo fazer rápido. Essa aqui eu vou demorar muito para fazer, então eu faço depois. Tá? Então, faces e médias são prioridades máximas. Entretanto, tem médias que demoram um pouco mais, ou seja, você vai circular e colocar aqui M de média. Por quê? Você tem que analisar a prova como um todo o mais rápido possível e, nesse mais rápido possível, já ter resolvido em torno de 30 questões. Imagine conseguir resolver 30 questões em 1 hora e meia. Você vai precisar o quê? Mais de 30 minutos agora para resolver mais 5 questões, mais 6 questões. Aí você fez em 2 horas, 36, 37 questões. Tá? E isso eu estou colocando a conta bem
baixo, tá? Bem por baixo, porque a meta é 40 em até 2 horas, tá? Vamos lá. Próximo. Essa questão aqui, ó, ela tem um texto relativamente grande, tá? Foi a 139. Ela fala de toda uma situação, ó, das 5 lojas, tá? E ele quer saber, ó, a compra foi realizada na loja. Ele dá 5 opções aqui, tá? Onde ele dá exatamente os raios, os preços. Só que quando você lia essa questão pela primeira vez, você percebia que ela é meio estranha. Ela não é padrão. Então, você leu pela primeira vez, até entendeu, mas não conseguiu completamente. Leu pela segunda vez. Por quê? Porque você percebe, ó, tem raio, preço, parece que é média, mas ela não foi média. Essa questão foi considerada difícil. Ela tem muitos detalhes para fazer. Então, de modo prático, leu a questão, percebeu que é de um conteúdo que você já trabalhou durante sua vida tranquilamente, que envolve essa questão do raio, talvez de círculo, talvez da base de um cilindro, da base de um cone, de alguma coisa. Então, é algo que você já viu. Entretanto, você leu pela segunda vez, não sabe necessariamente o que é para fazer, já pula, ó, circula aqui, coloca. Provavelmente você colocaria M de média, por quê? Porque é de um conteúdo que você já viu, mas sim, ela foi considerada difícil essa questão, tá? Vamos lá, próxima. Bateu o olho nessa questão, ó. O que é isso aqui? Escala. Escala é uma daquelas questões que você bate o olho e você tem que fazer na hora. Por quê? Porque é modelo. Só que essa aqui é uma escala que envolve o quê? Área continua sendo modelo. Se envolvesse volume, continuaria sendo modelo. Essa questão foi uma questão considerada média. Entretanto, ela é uma questão modelo. Escala em Enem é modelo, prioridade máxima na hora de resolver essa questão. Tá? Vamos lá, próximo. Você já olha para essa questão em gráfico, você vai dizer, opa, gráfica, beleza, eu gosto de gráfico. Ó, ele quer saber alguma coisa comparando com saldos, ó. Do maior para o menor. Leia pela primeira vez, já percebeu que ele quer saber o saldo e alguma coisa a ver com importação e exportação. Essa questão foi considerada fácil. Ou seja, prioridade máxima na hora de resolver essa questão. Tá? Então já bate o olho, ó. Dê uma olhadinha gráfico. Quer saber alguma coisa do maior para o menor? É básica. É básica, a gente tem que fazer. Tá? 142. Essa aqui foi a questão mais fácil da prova. Texto muito pequeno. Ele só queria essa porcentagem na representação decimal. Prioridade máxima das máximas. Ela, como eu disse, foi a mais fácil da prova. Ou seja, prioridade hiper, ultra, mega máxima. Daquelas questões que você consegue fazer em 1 minuto. Tá? Próxima. Essa que a gente fez na live da semana de segunda-feira, tá? Essa aqui é uma questão modelo, tá? Os estudantes que são um pouco mais avançados conseguem fazer esse tipo de questão até com relativa facilidade. Por quê? Porque é modelo. Tá? Entretanto, essa questão aqui ela já parte do nível de média. E sim, ela foi considerada média, por quê? Porque é modelo. Tá? É um modelo que envolve função quadrática. Mas que quem não conhece esse modelo poderia pular essa questão sem sombra de dúvidas, tá? O problema dessa questão é que tem muita continha para ser feita e normalmente a gente se atrapalha em alguma coisa ou outra. Mas quem está aqui comigo já sabe que esse tipo de questão é modelo e modelo de questão de função quadrática. Tá? Próxima questão, 144. 144 foi daquelas questões também, ó, que ele quer saber, ó, uma relação entre os valores. Ó. As posições indicadas pelo estudante foram. Tá? Então, de modo prático, o que ele quer nessa questão? Quer saber quais desses valores são iguais. Tem todo um texto aqui enrolando, falando um bocado de coisa, mas tá.
Encontre três quantidades que são iguais. Essa questão foi considerada muito fácil. Não foi a mais fácil da prova, por quê? Porque a mais fácil foi essa. Entretanto, essa é bem básica. Qual o problema? Você lembrar como é que faz essas contas, né? Ó, isso aqui é o quê? Potência com expoente fracionário. Isso aqui é o quê? Fração na forma mista. Isso aqui é fração, isso aqui é fração, isso aqui é número decimal, isso aqui é uma fração. Tá? Vamos lá. Próximo, ó. Você já olha para essa questão. Olha o formato das respostas, né? Ele quer saber o valor de A e de B. E quando você olha para esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui é um gráfico de uma função chamada de função exponencial, que é algo assim, ó. Por que função exponencial? Porque tem esse B elevado a t aqui. Essa questão, só de bater o olho, ela é considerada difícil, tá? Quem já tem o traquejo de resolver esse tipo de questão, faz ela sem problema nenhum, tá? Entretanto, você tem que bater o olho para perceber, tá? Quais pontos eu utilizo, tá? Dá para perceber que tem esse ponto aqui, ó. Entretanto, esse ponto aqui foi meio cabuloso de você perceber. E esse pontinho daqui, ó. Essa seria a melhor estratégia para resolver essa questão, para você encontrar os valores de A e de B, ok? Também você poderia substituir nos valores daqui na fórmula e depois substituindo por algum ponto, mas aí é muita conta para ser feita, tá? Não faz tanto sentido. Mas olhou para essa questão, ó, função exponencial, ela já parte de média, só que das médias mais difíceis. E essa, sem sombra de dúvidas, foi considerada difícil, ok? Vamos lá, próxima questão. Essa questão aqui é uma questão muito modelo do Enem. Muito modelo, por quê? Porque ela fala de comparação entre volumes. Tem um determinado volume, tem um outro volume, e eu quero que essas coisas sejam iguais. Tiago, você gosta desse tipo de questão? Eu gosto, tá? Entretanto, esse tipo de questão é um tipo de questão que é considerado difícil. Só que é uma difícil que você tem que fazer. Por quê? Porque envolve fórmulas. Tem um volume, tem outro volume. Quando eu faço uma coisa com esses dois volumes, esses volumes ficam iguais e eu quero saber uma determinada medida. Então, é difícil, entretanto, é uma difícil que você tem que fazer. Porque, primeiro, envolve volume. Tem que lembrar das fórmulas. E depois, é algo que é padrão. É algo que é modelo. Tá? Próximo, 147. 147, ela é uma questão que só em você eu perceber aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, você já consegue perceber que de um para o outro está dobrando. Então, aqui é 3, ó, aqui é 3, aqui é 6, ó, só que 6 é 3 vezes 2. Aqui é 12. 12 é 3 vezes 2 vezes 2. Então, é uma questão que você consegue fazer de algumas maneiras, inclusive através da fórmula de uma PG, mas só percebendo que você está multiplicando por 2 aqui, ó, depois por 2 duas vezes, você consegue perceber, tá? Então, essa aqui é uma questão que é considerada fácil. E ele quer saber para um determinado valor específico, ó, que é exatamente na 20ª etapa. Ela é fácil porque ele só quer saber esse valor aqui da 20ª etapa. E era só perceber que você estaria multiplicando de 2 em 2, ok? Vamos lá, próximo. Essa aqui já é daquelas questões, ó, que você percebe que tem um texto relativamente grande e que você tem, ó, valores específicos. Ó, porcentagem, um outro valor. Essa aqui já é automático, você perceber que ela é média. Tiago, por que automático? Primeiro, texto relativamente grande. E nesse texto tem diversas informações com diversos valores, tá? É uma questão considerada média, sim, mas é uma questão média que você tem que responder, tá? Normalmente a gente erra essa questão por alguns fatores. Um dos fatores aqui não é tão claro o que, é que a questão está pedindo. É meio confuso entender. Então, é uma média que você pode pular, tá? Por quê? Porque eu não quero que você se
encabule com uma questão no meio da prova, você ainda estaria na 148, e ainda tem outras questões para serem entendidas. Então, ó, dá uma circuladinha, coloca aqui M, por quê? Porque questões que envolvem conta, entretanto, em algum momento da prova você tem que voltar para conseguir resolver ela, ok? 149, ó. 149 é padrão do Enem, tá? Ele dá uma determinada situação e ele quer saber, tá, quando eu girar essa figura aqui, que é esse trapézio, vai gerar qual figura? Ó, aí ele dá 5 opções. Isso aqui é fácil demais. Por quê? Porque não tem conta para ser feito, não tem nada para ser feito, é só analisar o que a questão está dizendo. Logo, essa daqui, sem sombra de dúvidas, é uma questão fácil, que você consegue fazer ela em 1 minuto ou até mesmo em menos de 1 minuto. Tá? Vamos lá, próximo, 150. A 150, ela foi considerada média, tá? Só que, entretanto, é uma média que ela é muito fácil de ser feita, tá? De modo prático, ele está falando o quê, ó? Ele quer calcular a diferença entre duas áreas, que são áreas de retângulos. Tem essa área, calcular a área dos dois, e depois subtrair, ou seja, é uma média que você tem que ter prioridade na hora de resolver, e você resolve ela imediatamente. Não é que nem essa. Uma média que você pode deixar para resolver depois. Não. Ela é uma média que você tem que ter como prioridade. Ela é uma média que você faz rápido. É uma continha simples para ser feita. Ok? Essa daqui. Essa aqui é legal. Porque, ó, perceba, tem uma tabelinha. E nessa tabelinha você tem valores. Ele só quer que você faça uma determinada comparação aqui. E ele dá as opções. Ó, por quê? Porque a loja, o valor é R$ 7. Por quê? Porque o valor é R$ 4. Texto curto, tabela, e é só para analisar o que acontece nas duas lojas. Ou seja, essa questão é uma questão fácil, bem simples de ser feita. Tá? Próxima. Opa! Olha para essa questão, ó. O que é que tem esses valores aqui, ó? Tá? Já perceba que tem intervalos, ó, de 0 a 50, de 50 a 60. Ó, uma pessoa acertou 75%, uma outra pessoa 30% a menos que essa quantidade. Dá para perceber que tem uma relação aí. Então, não é algo tão direto para ser feito. Então, ela é uma questão considerada o quê? Média. Por quê? Porque você tem que analisar. Só que quando você lê essa questão, que você vai ler, porque é um texto curto, ela não é que nem... Cadê? É essa daqui, que é meio confusa de você entender qual é a conta, tem muito texto essa. Essa não. Essa aqui, você lendo pela primeira vez, você já tem que perceber quais são as contas que você tem que fazer. Ele dá um valor para as questões, é para você calcular 75% em um momento, 30% em outro, e daí fazer a comparação, tá? Entretanto, a 152, ela é fácil. Ou, desculpa, ela é média, tá? E média que você tem que ter como prioridade, você consegue fazer ela mais rapidamente, ok? Próximo. Próxima questão envolve essa análise de gráficos aqui. Entretanto, análise de gráficos de função afim, né? Uma função definida por sentenças, né? Essa sentença e essa sentença aqui. Tá? E ele só quer saber uma relação que existe, ó, entre as grandezas 1 e 3. Então, é uma questão que você só precisa analisar para o gráfico mesmo. É direto ao ponto essa questão. Ela foi considerada média, por quê? Porque ela não é um modelo tão clássico do Enem. Entretanto, analisando esse gráfico e comparando com esse, você consegue resolver bem de boa, tá? Vamos lá, próximo. 154, ó. Ele dá, ó, perceba, isso aqui é praxe do Enem. 5 lentes. E a resposta é uma das 5. Só que você percebe, ó, texto relativamente grande, mais texto você consegue se atrapalhar. Então, ela é parecida com aquela anterior. Ela foi considerada média.
Só que quando você lê pela primeira vez, ela é meio confusa. Quando você lê pela segunda vez, é meio confusa. Logo, circula, coloca M de média e tenta fazer depois. Tá? Porque ela não é uma média que você consegue ler de primeira e entender assim claramente. Se conseguir, ótimo. Mas o normal é que não, porque ó, a gente já está na 154, a gente já resolveu, sei lá, 15 questões. Então não faz sentido perder tanto tempo em uma questão que você já sabe que tem muita coisa para tentar entender e o que é que você vai analisar entre essas 5 opções aqui, tá? Vamos lá, próxima. A próxima questão, que é a 155, é uma questão bem modelo para o Enem. Inclusive, já caíram questões como essa daqui, mais difíceis. Tá? Então, ela é considerada média. Por quê? Porque, primeiro, qual o conteúdo que envolve ela? Média aritmética. Nessa média aritmética, ele dá uma determinada quantidade de provas, as notas dessas provas, e aí você atribui valores aleatórios, que é aquele famoso x1, x2, x3, x4, x5, e aí consegue resolver. Então, ela é uma média que você tem que ter como prioridade. Por quê? Porque é modelo de Enem. Tá? Próxima, 156. Famosíssima de Enem, que ó, só pelo comando você já consegue perceber ó, o número de possibilidades. Se eu peço o número de possibilidades, isso aqui envolve o quê? Análise combinatória. Se é análise combinatória, essa questão é no mínimo média. Por quê? Porque análise combinatória, métodos de contagem. Entretanto, essa aqui foi uma questão considerada difícil. Por quê? Porque ela já parte de um nível de questões que são mais difíceis. Entretanto, essa aqui era bem de boa você conseguir resolver. Por quê? Porque ele fala a quantidade de caracteres que tem que ter na senha. Ó. Ele fala 5 caracteres, sendo que são 2 algarismos e 3 letras. Então, você já sabe, ó, coloca 5 tracinhos. Então, é uma questão difícil. Entretanto, é uma questão difícil que é modelo. Ou seja, você consegue fazer ela de primeira. Inclusive, é só para multiplicar uns valores assim, bem de boa. Tá? Então, ela é considerada difícil? É considerada difícil. Só que é um difícil que a gente consegue fazer rápido. Ou seja, a gente faz. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Ó. Próxima questão. Ó. Quer saber determinados valores. Tem um texto relativamente curto. Ó. E um valor aqui específico. Ó, do tipo A, tipo B, máscara de aplicação. Ou seja, 157 é uma questão modelo, que é um modelo de uma questão que é média, tá? Entretanto, nessa prova específica, tiveram questões mal formuladas. E essa daqui foi uma das mal formuladas. Não fica tão claro o que a questão quer. Quando você lê, você dá uma engasgada. Poxa, qual o valor necessariamente que eu vou utilizar? Tá? Normalmente a gente fica com medo de errar uma questão como essa. Por quê? Porque a gente já sabe que é uma questão que é no máximo média. Por quê? Porque só é algo para você encontrar os valores. Entretanto, você leu pela primeira vez, como naquela 2 primeiras que eu falei. Leu pela segunda vez, não entendeu? Circula e sem dor na consciência coloca aqui M de médio e resolve depois. Tá? Por quê? Porque não fica claro o que essa questão quer, a meu ver. Tá? Vamos lá, 158. 158, ó, questão com texto relativamente curto. Ele dá esses valorizinhos aqui. Ó, 5 porções, um valor de R$ 15, bem direto ao ponto. Questão que é considerada fácil. Entretanto, não é das fáceis mais fáceis. Você tem que pensar um pouco. Entretanto, são poucos valores que tem aqui, um texto curto para ser feito, então essa aqui é prioridade máxima na hora de resolver. Tá? Foi considerada fácil, 158. 159, ó. Um valor, outro valor, uma porcentagem, algo envolvendo a vazão. Texto curto. Perceba, tem também poucos valores, não são tantos valores e uma porcentagem. Dá para perceber que você vai precisar de alguns argumentos para resolver essa questão. E no final ele quer saber algo envolvendo a vazão. Essa aqui já é um pouco mais complicada porque
Porque você precisa de mais informações para resolver essa questão. Logo, ela é considerada média. E quem lê essa questão dá para perceber que você consegue resolver ela tranquilamente. Ela é média por quê? Porque você precisa de mais de uma coisa para resolver. Não é uma conta direta, não é uma conta rápida, tá? Mesmo tendo um texto relativamente curto. Próxima, 160, pô, 160, ó. Clássica de Enem. Essa aqui, sem olhar para nada, é prioridade máxima. Olha o comando, a unidade de medida. Unidade de medida é algo muito básico, tá? Ela foi considerada média, tá? Por que ela é considerada média? Porque, eu perceba, são unidades de medida e não são unidades de medidas tão usuais. Entretanto, é daquelas médias que é um padrão muito clássico do Enem. Ou seja, olhou para essa questão, resolve imediatamente, tá? E só dando uma pausa aqui, porque a gente analisou 25 questões, eu quero que você pare e reflita toda vez que você estiver fazendo um simulado e pare e pense. O que é que vai me fazer para eu conseguir resolver mais questões em menos tempo? É resolvendo tudo aleatoriamente? É resolvendo tudo na ordem que aparece? É fazendo o quê? E é sem sombra de dúvidas você tendo a estratégia clara. Você não tem que ter medo de uma questão porque o texto é longo. Não, isso não. É você olhar para a questão e perceber: ah, são poucas contas para serem feitas. Ah, tem muita informação e não está tão claro o que a questão quer. Essa eu posso pular. Ah, essa é difícil, mas tem um padrão. Gente, o Enem é um jogo que você precisa saber jogar. Coloca aqui nos comentários para ver se você está aqui comigo. O Enem é um jogo que você precisa saber jogar, principalmente na prova de matemática da Enem. Por quê? Porque são 45 questões. 45 questões é o que separa quem passa de quem não passa. E a prova de matemática do Enem, ela é, sem sombra de dúvidas, a prova fechada mais importante. Por quê? Porque se sua nota for baixa, infelizmente você não vai conseguir. Você precisa saber o que tem que fazer para conquistar a sua aprovação. E, sem sombra de dúvidas, ter prioridade na prova de matemática. Melhor dizendo, ter prioridade no segundo dia, e principalmente na prova de matemática, fazendo ela rápida. Por quê? Porque você tem a outra prova, é sem sombra de dúvidas o que vai te separar da sua tão sonhada aprovação. Tá? Então vamos lá, continuando. Então, essa aqui foi considerada a média, porque pelo modelo da resposta. Entretanto, você tem que resolver ela com prioridade. Por quê? Porque é modelo. 161, ó. Tabelinha. Ela aqui, apesar de ser uma tabelinha, ela envolve função afim, essa questão. Tá? Mas você só percebendo esses valores aqui, ó, dá para perceber claramente qual é a relação que tem aqui para descobrir o valor aqui de 80 no x. Tá? Bem de boa. Ela é média, que você consegue resolver ela de duas maneiras, ou percebendo o padrão aqui desse aumento de um para o outro, ou indo para o raciocínio lá da função afim. Então, ela é como prioridade máxima. E ainda tem um detalhe, ó, 80. 80 está entre 50 e 100. Então, é um valor entre 1.650 e 3.150. Ah, não é tão distante assim. Entretanto, esses valores aqui são todos nesse intervalo. Só que até por exclusão você consegue perceber qual que é mais perto, qual que não é. Tá? Entretanto, prioridade máxima e tem que ser feito na hora. Vamos lá, próximo. Olha para o comando, necessidade a mediana. Mediana é o quê? Conteúdo base. Conteúdo base. Isso aqui é fácil. Prioridade máxima para resolver esse tipo de questão. Porque mediana, ó, como a primeira questão era só somar e dividir pela quantidade, ó. Inclusive, essa quantidade aqui é ridícula, né? 6 valores para calcular a mediana, muito fácil isso. Tá? Próximo, 163. 163, ó.
qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros. Então, ele dá uma relação aqui, ó, um valor, uma determinada porcentagem, engenheiro 1, engenheiro 2, engenheiro 3, e é para fazer um determinado cálculo, onde ele quer saber, ó, a maior diferença. Então, dá para perceber, ó, algumas informações, um valor, porcentagem, dias, ó, 5 horas e meia por dia, dias, 4 horas por dia, ou seja, mais informações, valores, porcentagem e um texto relativamente curto. Essa questão é o quê? Essa questão é média. Entretanto, é daquelas médias que você lendo uma única vez você consegue perceber ela clara. Não é que, de novo, que nem aquelas três que você lia e não dava para entender necessariamente o que a questão quer. Então, é uma questão média que você tem que ter como prioridade para resolver. Tá? 164. Quando você já olha para a resposta, você se assusta. Só que quem se assusta é quem não conhece esse tipo de questão. Quem conhece não se assusta. Tá? Primeiro, você tem que perceber que isso aqui envolve o quê? Métodos de contagem. Porque aparece essa exclamaçãozinha aqui. Ó. Tá? Aí você tem que ler o texto aqui. E você quer saber a fórmula do que ele pede aqui. Tá? Por ser análise combinatória, ela já parte do status de média. E essa questão foi considerada média. Não foi considerada difícil, ela foi considerada média. E, de novo, você vai ler pela primeira vez e dá para perceber claramente qual é a resposta dela. Ok? Inclusive, essa aqui era a letra E. Só você tendo a ideia dos conectivos e o ou, você consegue resolver ela bem de boa. Tá? Próxima. A próxima, ó, você vê que tem esse cilindro, tem esse cilindro, e a resposta é algo meio estranho, né? 4.000 pi, 2.000 pi, 4.000 dividido por pi, 1.000 dividido por pi, 500 dividido por pi. Não é algo básico. As respostas é algo um pouco mais não trivial, tá? Entretanto, é aquele tipo de questão que você consegue resolver, tá? 165 ela foi considerada difícil. Só que é um difícil que dá para ser feito. Porque esse 10 aqui é o quê? Ó, é o comprimento aqui de baixo. Esse 20 aqui é o quê? É o comprimento. Esse 10 aqui ó, é essa altura. Ou seja, não é algo tão difícil. Por exemplo, logaritmo, por exemplo, função exponencial. Isso aqui envolve área, o volume, é algo básico. Tá? Foi considerado difícil porque a resposta não é tão trivial e os dados aqui você teria que tomar cuidado. Para errar uma questão dessa é muito simples. Tá? Essa daqui. Essa daqui, ó, o gráfico, uma reta, e ele quer saber um determinado valor específico, ó, é em 2026. Então é só perceber um padrãozinho aqui. É uma questão, por incrível que pareça, que é só analisar o gráfico. Só de analisar o gráfico, ela é considerada fácil. Você consegue fazer ela de algumas maneiras, tá? Entretanto, só analisando o gráfico, você consegue resolver ela bem de boa, tá? 167, ó. 167, perceba, ó, probabilidade. Probabilidade tipo análise combinatória. Ela já parte de um nível de algo que é mais difícil. Tá? Entretanto, essa aqui, como ele deu o gráfico, deu a quantidade de funcionários, deu as porcentagens, isso aqui acabou sendo uma questão exclusivamente de porcentagem. Porque para saber os valores aqui. Tá? Então, ela é de média, entretanto, ela é de média para fácil. Tá? Essa aqui você consegue perceber ela bem de boa. Obviamente que das mais fáceis, essa aqui deve ter sido a mais difícil das mais fáceis, entretanto é fácil fazer essa conta. Tá? Porque, de novo, ó, ele deu a quantidade de funcionários e essas respectivas porcentagens que se referem aos valores específicos. De boa ser feito. Tá?
Próximo, 168. Isso aqui é modelo clássico do Enem que você tem que ter como prioridade máxima. 168. Por quê? Projeção ortogonal. Olhou essa questão, já sabe. Fácil. Que você tem que ter prioridade máxima para resolver. Tá? 169. 169, percebam. Olha para as respostas. São respostas algébricas. Entretanto, ela não é tão difícil, por quê? Porque ela fala específico de três figuras que são muito famosas, que é o quê? Um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular. Por exemplo, se for algo envolvendo a área, que é a área, essas formas são formas famosas, que a gente consegue resolver ela tranquilamente, tá? Entretanto, ela é considerada média, só que é daquelas médias que são as médias mais difíceis. E algo que você teria que se lembrar são as fórmulas para calcular essas áreas aqui. Tá? Próxima, 170. Ó. 170 ele dá ó, 5 opções de câmeras e quer saber uma dessas 5. Entretanto, ele quer saber um determinado valor onde eles se encontram aqui. Não é algo tão simples. Tá? Essa aqui, entretanto, é um modelo de questão. Por ser um modelo de questão, ela não é tão difícil, ou seja, dá para resolver. Entretanto, ela é considerada média. Entretanto, se você só lembrar do modelo, você faz. Se não, é aquela velha história. Circula e coloca M aqui. M de quê? De média. Tá? 171 agora. Perceba, ó, texto enorme e algo envolvendo o quê? Ó? Probabilidade. Perceba, ela já tem muita informação para ser feita aí. Como tem muita informação, muito detalhe e é probabilidade, essa aqui, sem sombra de dúvidas, ela é o quê? Difícil. Tá? Não é porque é probabilidade que a questão vai ser difícil. Tá? A gente viu um anterior que é tranquilo para ser feito. Entretanto, olhou, muito texto, muita informação, ela é difícil. Tá? Então, ó, circula, coloca um Dzinho aqui do lado para fazer depois. Próximo, ó, bater o olho é o quê? Log. Log já parte de questões que são mais difíceis. Entretanto, vocês podem acreditar ou não, log é modelo. 95% das questões que caíram de log é usando uma das 4 propriedades ou a definição. Só isso. Entretanto, é lembrar dessas coisas. Tá? Inclusive, essa questão aqui, bem tranquilamente, você dá para resolver ela em 2 minutos, no máximo 3 minutos. Tá? Apesar de ser considerado difícil, só que é um difícil que você sabe o modelo. Logo, são questões modelos. Tá? Próximo, ó, análise de gráficos. Lembra que eu falei lá no meio da aula, no início da aula, de funções trigonométricas? Que não vem caindo nos últimos 2 Enems, que é a questão que caiu envolve para uma determinada situação, que é para você analisar o gráfico, foi exatamente essa questão aqui. E tinha esses 3 gráficos, é só para você analisar os 3 em função do que ele fala aqui. Tá? Então, ela é uma questão que é fácil. Por quê? Porque não tem conta para ser feita. É só analisar o gráfico. Ou seja, prioridade máxima para resolver essa questão. Tá? Próximo, ó, 174. De novo, envolve o quê? Ó? Probabilidade. Quando você olha para essa questão, o que é que você percebe? Diversos dados. Ó, 15 sobre 60 e eu quero que se transforme em 4 sobre 100, por exemplo. O que é que eu faço? Mais difícil essa questão. Bem mais difícil. Então, ela é o quê? De novo, difícil. Em particular, nessa prova do Enem, tiveram 2 questões de probabilidade que foram difíceis. Já teve uma que não é. Ah, Tiago, como é que você dá para perceber? Quando você lê uma questão, entende. Não tem tantos dados. E os dados que tem é só para você fazer uma conta rápida, como na anterior. Ah, Tiago, que questão foi essa? Calma, vamos terminar aqui. Depois você reassiste e, principalmente, olha para essa prova agora com um novo olhar. Principalmente se você
fez o Enem 2024, sua nota não foi tão boa. O que é que eu quero que você resolva a prova agora, destacando exatamente essas questões que eu disse que são fáceis, médias e difíceis. Comece resolvendo todas as fáceis, tá? As que eu disse que são fáceis. Você perceber e cronometre quanto tempo você consegue resolver elas. Depois vá para as médias. Só que as médias que eu disse que você consegue fazer rápido. Por quê? Porque as médias que é difícil, que você não consegue entender muito bem, acontece o quê? Você se atrapalha. Então depois você cronometra as médias que eu disse que são médias rápidas. E as difíceis, que são modelos caso você conheça. Se você ainda não conhece, tem que continuar aqui que você vai perceber que eu vou ensinar muita coisa ainda, principalmente conhecer esses modelos de questões que são as mais difíceis. Tá? Essa daqui, ó, é uma famosíssima questão que fala de uma determinada razão, que é densidade, e quer saber a relação entre duas razões. Ou seja, é uma questão que ela é fácil, não porque pelo modelo da resposta. Entretanto, ela é média, que você tem que ter como prioridade. Claro. Próxima, 176. 176, ele falou dessas duas frações aqui na forma mista e quer saber a diferença entre as duas. Acabou. Facílima essa questão. Prioridade máxima. Ó, inclusive o texto é relativamente curto. Tem de maior nessa questão são esses dois desenhos aqui. Vamos lá, próxima. A próxima, ela é uma questão só que você tem que analisar, tá? Só que para você analisar isso aqui, você tem que analisar com calma, para você não se atrapalhar com qual das parcelas, né? Melhor dizendo, qual mês vai resultar em uma antecipação que você vai não pagar aquela parcela. Por quê? Porque como caiu no mês do aniversário, e no mês do aniversário a imobiliária fez um jogo que a pessoa não paga, então é interessante escolher um mês específico em que quando cai naquela data, acho que é isso, você paga o menos possível. Por quê? Porque você abate aquela parcela do valor final. Tá? É algo mais ou menos assim. Então era só perceber esse padrãozinho aqui, principalmente conhecer, né? Isso aqui envolve matemática financeira, entretanto não tem conta para ser feita. Tá? Ela é média. Tá? Essa daqui, lembra que eu falei que eram duas questões que você falava de setor circular com um ângulo não tão trivial? Sim, essa aqui foi a segunda. Tá? Ela é, sem sombra de dúvidas, uma questão mais difícil de você calcular. De novo, esse ângulo aqui não é um ângulo tão usual para se trabalhar, mas, de novo, se você lembrasse da fórmula, você fazia. Se você não lembrasse, você pulava sem dor na consciência. Tá? Por quê? Porque ela é difícil. Por quê? Porque não ser padrão e você não lembrar da fórmula. Tá? Mas lembrando que a fórmula é o quê? Para calcular a área de um setor circular, π vezes r ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Ok? Vamos lá. 179. Ó. 179 tem uma figura aqui que se assemelha a um triângulo, e é um triângulo equilátero, e ele quer saber uma determinada distância. Tá? E nessa distância, na verdade, é algo bem básico, que teria a ver com a altura de um triângulo equilátero. Tá? Obviamente que para calcular a altura de um triângulo equilátero não é algo tão trivial, algo tão básico. Tá? Ela é média, entretanto, se você sabe a fórmula para calcular essa altura aqui, para calcular essa distância, é bem de boa. Tá? Entretanto, é média. Essa daqui, tá? Uma questão também que tem a ver com o quê? Para relacionar essa determinada situação com um determinado gráfico. Ela é considerada fácil? Não, por quê? Porque ele deu essas alturas aqui, ó, essas distâncias aqui, diz que tem uma entrada para o abastecimento e quer saber um determinado gráfico. Tá? Então, essa daqui você tem que imaginar, entretanto, prioridade máxima. É uma questão média. Tá? Por quê? Porque ele dá essas informações que não são tão triviais, mas que você consegue resolver analisando. Tá? E sem sombra de dúvida, somente fazendo isso, você consegue resolver a prova como um
todo de forma estratégica e, sem sombra de dúvidas, em menos de 2 horas. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham realmente gostado dessa segunda live. É uma live importantíssima, que é uma live de estratégia. E é importante que você tenha essa estratégia não só para a prova de matemática, como a prova do Enem como um todo, para que você não conquiste apenas 800 em matemática, mas você conquiste 800 no Enem para carimbar sua tão sonhada aprovação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã também tem a terceira e última live de aquecimento para preparar os motores com um tema muito importante que eu vou falar necessariamente o que é que você tem que estudar para a prova de matemática do Enem, seguindo exatamente a matriz de referência do Enem. Beleza, galera? Fique com Deus, um abraço a todos e até amanhã, neste mesmo bate-horário, às 19 horas. Beleza? Aquele abraço.